tema que o Bruce me pediu para falar para vocês é física quântica, tá bom? E, obviamente, física quântica é um tema extremamente abrangente, tá? É a física do século XX e agora do século XXI, e eu podia abordar por N caminhos possíveis, eu vou abordar pelo que me é mais confortável, porque é o assunto que eu trabalho. Eu vou abordar pela luz, tá bom? E aí, o que eu vou contar para vocês hoje é uma historinha, tá? E uma historinha que tem 3 etapas, todas envolvendo a luz. A primeira etapa é como é que a luz foi fundamental para a gente chegar na física quântica, tá? A segunda etapa é como é que a luz foi fundamental no que a gente chama da primeira revolução quântica, tá? E a terceira etapa é como é que a luz vai ser fundamental na segunda revolução quântica, que é a que está começando agora, tá bom? Então, é uma historinha em 3 etapas. Alguém aqui já assistiu Big Bang Theory? Já. Então, tem aquele episódio em que o Sheldon vai explicar física para a Penny. Então, ele começa na Grécia Antiga, 6.000 anos atrás. Eu não vou tão longe, mas eu vou um pouco longe, tá? Luz. Luz é um barato, né? Luz é um dos melhores canais que a gente tem de interação com o mundo em volta da gente, tá certo? É um dos mais bonitos, não é o único, tá? Os outros também são bonitos, tá? Alguns são gostosos também, mas essa daqui é um canal elegante também. Eu estou aprendendo sobre a elegância desse canal à beça num projeto que eu estou envolvido agora com o Bruce, que me força a ter que entender como é que a gente compreende a luz que chega nos nossos olhos. E estou aprendendo horrores com isso, e é elegantíssimo esse canal. Mas, independente disso, da biologia desse canal de comunicação com o mundo externo, a gente pode falar da arte também desse canal de comunicação com o mundo externo, da poesia desse canal de comunicação com o mundo externo. Então, por exemplo, eu peguei 2 fotografias que eu tirei para não ter problema de copyright, tá certo? Essa daqui, de lá, foi um arco-íris. Eu estava voltando para o Rio de Janeiro, em particular, eu estava voltando para o Rio de Janeiro no início de janeiro. Então, vocês não imaginam a felicidade com que eu me senti saudado por esse arco-íris, porque era início de janeiro de 2023. E o arco-íris parecia que estava me saudando. Isso daqui é em Bali, na Indonésia. É uma das vantagens de ser cientista. A gente acaba conhecendo esse tipo de lugar assim, tá? Em Bali, o sol se põe no mar, né? Porque num dos lados da ilha, é óbvio, né? No outro lado da ilha, não, claro. E a luz, o aspecto fascinante da luz, né? É algo que instigou a gente a se perguntar de que ela era feita, como é que ela funcionava, tá certo? O que faz com que a gente possa ver as coisas, como é que ela interage com a gente. E esse é um assunto que os registros escritos nos levam aí à Grécia Antiga. Aí eu podia começar, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, não sei o que e tal. O primeiro texto que a gente tem, né, registrado, falando de ótica, de luz, é ainda dos gregos, tá, antigos. Esse texto daqui, que é da ordem do ano 1000, tá, e vem da Arábia, né, na verdade, vem do que hoje seria o Iraque, o Iraque, perdão, né? É talvez o primeiro estudo, digamos, sistemático sobre a luz, tá, e sobre a visão. Esse sujeito, né? A gente chama ele de Al-Hazen, tá? O nome dele original era esse daqui. Esse sujeito, ele pegou conhecimento que já existia vindo dos gregos, elaborou esse conhecimento, e aí ele foi se perguntar, né, como é que a gente enxerga. Ele foi fazer uma teoria de como é que a gente enxerga, e em particular, tá, esse desenho, por exemplo, que está nesse estudo dele, vocês não vão conseguir perceber daqui, mas tem diversos efeitos ópticos. Por exemplo, aqui tem um arco-íris, aqui tem um raio vindo do sol, tem reflexão, tem refração,
Tem um monte, ou seja, ele meio que compilou tudo que a gente conhecia de como é que a luz se comportava e ele ainda especulou sobre como é que a gente enxerga. De fato, esse é um dos primeiros estudos científicos que a gente tem conhecimento que está registrado. Científico no sentido moderno de fazer ciência. No sentido de que esse cara se preocupou em levantar hipóteses, fazer experimentos para testar as hipóteses dele e assim vai. Tá? Ele não é o único, mas ele é reputado como um dos primeiros estudos no sentido moderno do que a gente chama de ciência. Então, isso é só para dar uma ideia para vocês de como é que as perguntas sobre de que a luz é feita, como é que ela se propaga, como é que ela interage com a gente, são perguntas antigas e é razoável que seja, né? Porque chega um momento que sobra tempo para a gente pensar, né? Chega um momento que a gente já tem acesso suficiente e fácil à comida, a gente já tem acesso suficiente e fácil à proteção, à segurança, né? A gente já tem uma sociedade estruturada. Isso dá tempo para a gente pensar. No momento que dá tempo para a gente pensar, a gente começa a se perguntar como, né? Como é que as coisas funcionam, como é que a natureza funciona, né? Como é que eu enxergo, como é que a luz vem de lá para cá. Então, a pergunta de que a luz é feita, como é que ela se propaga, é uma pergunta antiga. Os gregos tinham muito claro na cabeça, todos não, claro, mas tinha uma escola de filósofos gregos, tá? Que tinha muito claro na cabeça deles a ideia de que se você começasse a dividir as coisas pela metade, uma hora você esbarrava em algum tamanho mínimo, fundamental, um átomo. Então, na cabeça deles, as coisas eram constituídas de átomos, de partículas. Tá? E eles achavam que a luz também. Né? A ideia atomista da luz, a ideia de partículas da luz, é uma ideia que vem dos gregos. O Descartes foi um grande defensor dessa ideia e o Newton, digamos, a mão pesada defendendo essa ideia. O Newton, vocês têm que entender o seguinte, o Newton é o cara que sistematiza, de alguma forma, o estudo de física, usando a matemática como linguagem. E, então, ele é o cara que dá início, digamos assim, ou consolida a ideia de que, dali em diante, tem uma nova ciência sendo feita para estudar o funcionamento da natureza, usando matemática como linguagem. E esse cara tem um peso enorme na época. Ele era um cientista muito importante. E o mais curioso, ele fazia de um tudo. Tá? Física, o grosso dos trabalhos de física dele, ele fez em 3 anos. Ele não é o primeiro a fazer isso. Por exemplo, o Kepler, anos antes, já tinha entendido, né, que o movimento oscilatório, o movimento elíptico que a gente fazia em torno do Sol, e ele já tinha entendido regras, tá, matemáticas de como esse movimento se dava, e essas regras matemáticas ajudaram Newton, de fato, a derivar a gravitação dele. Então, o Kepler já tinha feito estudos usando matemática para descrever a natureza. Os gregos também já tinham feito isso, tá certo? Com geometria. Os árabes também já tinham feito isso, os indianos também já tinham feito isso. O que o Newton fez foi dizer o seguinte, tá, foi encontrar um conjunto pequenininho de princípios, de regras, com o qual ele conseguia explicar um monte de fenômenos que ele estava vendo. Em particular, né, ele consegue dizer que é o mesmo fenômeno natural que faz a Terra rodar em volta do Sol. Tá? Tô botando de forma bem simples. E a maçã cair, tá? Da árvore. É a mesma coisa que está acontecendo. Tá? Então, e é aí que... Porque isso é uma das coisas que a física faz. Tá? A física procura regras, um conjunto muito pequeno de regras que te permite explicar um monte de fenômenos diferentes, que não necessariamente você entende que são conectados a princípio, mas que depois que você percebe que esse conjunto de regras explica eles satisfatoriamente, tá? Você aí consegue fazer as conexões entre eles. E o Newton fez isso.
entendeu? Por isso que eu falei sistematizou, digamos assim, tá? Por que o Newton achava que a luz era feita de partículas? Porque ele via como é que a luz refletia, por exemplo, ou como a luz refratava quando ela trocava de meio, né? Ou seja, ele via como é que o raio de luz refletia numa superfície, ou como é que o raio de luz mudava de direção quando ele trocava de um meio, por exemplo, do ar para a água. E o Newton via a semelhança clara com o que acontecia com o movimento de uma partícula. Uma bolinha, por exemplo, você joga a bolinha na parede, né? Você imagina, todo mundo aqui imagina como é que ela vai refletir na parede, tá certo? E ele via a luz fazer o mesmo tipo de movimento. Então ele pensou, bom, está fazendo o mesmo movimento, deve ser composto de partículas, né? Bom, tem isso e tem também o aspecto filosófico por trás. Na mesma época do Newton, tá? Então vocês veem, Newton mais ou menos em 1670, o Huygens mais ou menos em 1690, o Huygens diz o seguinte, olha, eu consigo explicar todos os fenômenos que o Newton está explicando com a ideia da partícula. E os que ele não consegue explicar, ou os que ficam muito difícil dele explicar com a ideia de partícula, eu consigo explicar assumindo que a luz, na verdade, é uma onda que está se propagando. Tá? Porque o que acontece? O que acontece é que tinha alguns poucos fenômenos que a gente já conhecia e que explicar do ponto de vista de uma partícula não era exatamente trivial. E, de fato, o Newton teve que fazer umas certas gambiarras na explicação, tá? E ele mesmo admite que ele não está tão satisfeito com o que está acontecendo, mas ele deixa para gerações futuras resolverem o problema. Tá? E o Huygens diz, eu consigo explicar com a ideia de uma onda se propagando. E aí, gente, aparece então a dúvida, a luz é feita de partículas ou a luz é uma onda se propagando? A ideia de onda se propagando começa a se espalhar. Só que o Newton era um sujeito de peso muito grande. Em 1800, então, da ordem de 100 anos depois, um médico, tá? Curiosidade, o Young, Thomas Young era médico, tá? Um médico, mas que também tinha interesse em física, ele pensa o seguinte, eu tenho um experimento que pode decidir se a onda é feita de partículas, ou se a luz é feita de partículas, ou se a luz é uma onda se propagando. E aí notem o seguinte, gente, aqui tem um aspecto que é muito importante em relação à ciência em geral. Você tem dois modelos diferentes para a luz. O que o Young faz? Ele diz, eu tenho um experimento que pode decidir. Então, ele está dizendo o seguinte, não me importa o peso do Newton, não me importa o peso do Huygens, não me importa o peso do Fresnel, ou de qualquer outro que estivesse defendendo a teoria ondulatória. Vamos deixar a natureza responder para a gente, tá certo? Vamos bolar um experimento que resolve. O experimento que ele bolou, hoje em dia, está na boca do povo. Tá? Por que está na boca do povo? Porque se vocês abrirem e digitarem física quântica no Google, infelizmente a minha palestra para a SBF não vai nem de longe ser uma das primeiras que aparece. E não é por mim não, tá, gente? Não é uma questão de ego aqui não. É porque o que vai aparecer primeiro é uma tonelada de charlatanice. Tá? É um monte de gente falando um monte de bobagem, usando física quântica como justificativa para as bobagens que está falando. E aí, uma das coisas que esse pessoal faz é uma falácia, tá? Que é fazer o seguinte, eles pegam um pedaço de algo que é verdade agora não é no sentido mais forte da palavra verdade, não. É verdade no sentido de que você vai no laboratório, monta um experimento e observa. Eles pegam isso e dizem, olha, a gente vai no laboratório, monta um experimento e observa isso. Então, por conta disso, tal coisa. Essa é a falácia. Não, o fato da gente observar isso não quer dizer que o que ele vai concluir em seguida está correto. Tá certo? Ele está fazendo assim, ele está usando um fato científico para fingir que a estrutura lógica que está levando ele à conclusão é correta. E
o famoso experimento de dupla fenda do Young, hoje em dia está na boca do povo. Vocês vão ver metade ou 2/3 do pessoal que tenta montar charlatanismo às custas de quântica, em algum momento na sua palestra vai falar do famoso experimento de dupla fenda do Young. Qual é a ideia do experimento de dupla fenda de Young? O Young pensou no seguinte paralelo. Eu sei como é que ondas se comportam, porque eu não preciso de luz para saber como ondas se comportam. Bolas, se eu fizer um movimento oscilatório dentro d'água, eu vejo ondas se propagando. A gente sabe que o som também é propagação de onda, mas, enfim, eu vejo ondas se propagando. Tá? E aí ele pensou o seguinte, olha, se eu fizer 2 movimentos oscilatórios dentro d'água, e eles forem sincronizados, ou como a gente gosta de dizer em física, se eles estiverem em fase, a propagação da onda vai criar, das ondas que cada um desses movimentos faz. Então vocês veem o seguinte, se vocês olharem bem pertinho da bolinha que está se mexendo aqui, vocês vão ver que parece que ela está jogando uma onda circular para fora. Mas quando a onda de uma encontra a da outra, aí vocês veem que se criam regiões, tá? Que uma onda cancela a outra. E aí se criam regiões em que uma onda reforça a outra. Esse é o que a gente chama o fenômeno de interferência. E aí o Young fala o seguinte, eu sei que ondas se comportam assim. E eu sei que partículas não se comportam assim. Se uma partícula está vindo daqui e encontra uma que está vindo daqui, elas colidem e se espalham. Elas não vão se cancelar ou se reforçar. Se eu tenho uma partícula e mais uma partícula, o fato delas se encontrarem não vai fazer, de repente, terem 4 partículas em vez de 2, ou então terem 0. Eu vou continuar com 2 partículas. E quando ondas se encontram, o que acontece, se elas tiverem essa coerência de oscilar em fase e tal, o que acontece é que em regiões 1 mais 1 vira 4, e em outras regiões 1 mais 1, entre aspas, tá, vira 0. Depende da fase relativa de uma para outra. Então, nota que ele disse, olha, então eu faço um experimento para a luz, se eu observar franjas de interferência, ou seja, regiões em que tem muita luz e regiões em que não tem luz nenhuma, a luz é onda se propagando. Se eu não observar, é feita de partículas. Tá certo? Essa foi a ideia dele. E aí ele fez o experimento. Tá? Vou fazer uma pausa aqui. Se vocês quiserem aprender um pouco sobre física quântica, e em particular sobre isso que eu estou falando, esse capítulo 1, do volume 3, tá? Do livro que foi feito a partir das aulas que o Richard Feynman dava na Caltech. Esse capítulo é um show. E nesse capítulo em particular, ele explica bonitinho a ideia do experimento de Young. Tá? Então, olha só, vamos para o lado direito primeiro. Se a luz é onda, tem uma fonte daqui que está emitindo essas ondas. As ondas estão saindo circularmente em torno da fonte. Aí essas ondas estão chegando aqui num anteparo que tem 2 buraquinhos pelos quais ela pode passar. O resto é bloqueada pela parede. A teoria ondulatória da época, e de fato é a que a gente usa até hoje, tá? Diz que eu posso aproximar o que acontece daqui para a direita, desse anteparo para a direita, como cada buraquinho desses sendo fonte de novas ondas. Então é o que vocês estão vendo aqui, fontes de novas ondas em cada buraquinho. E aí eu estou simulando bonitinho a ideia das 2 bolinhas vibrando dentro d'água. E o que me garante agora, que lembra que eu falei para vocês que para ter interferência elas precisavam oscilar em fase, sincronizado. O que me garante que isso vai acontecer aqui? Me garante que a fonte da luz passando em cada buraquinho é a mesma, é uma onda só que foi gerada por essa fonte. Então, a fase dela aqui, relativa à fase dela aqui, está bem determinada. E aí, quando essas ondas começam a se encontrar, elas começam a interferir. E aí, quando a gente olha num anteparo que está lá longe, né, a gente deveria ver essa interferência.
O que significa ver essa interferência? Significa que se eu puser um detector, tá, nesse anteparo, um filme fotográfico, tá, pequenininho, e for andando com esse detector, ou seja, andando quer dizer o seguinte, bota um filme fotográfico aqui, espera um tempo, registro o tanto de luz que chegou ali. Bota um outro filme um pouquinho abaixo, registro o tanto de luz. Bota um outro filme um pouquinho abaixo, e assim vai. A fotografia final que eu vou enxergar vai apresentar aquelas curvas de interferência que o Young discutiu. Ou seja, vai ter regiões que o filme vai queimar bastante, mais do que ele queimaria se eu tampasse essa fonte e deixasse essa, depois tampasse a de baixo e deixasse a de cima, tá? E vai ter regiões em que ele não vai registrar nada, ou vai registrar muito pouca luz. Isso se a luz for onda. Se a luz for partícula, por outro lado, imagina então que agora a luz é partícula. Então a mesma fonte aqui, ela está atirando bolinhas de gude, tá? E as bolinhas de gude, elas não vão sair todas sempre para frente. Se elas saírem todas sempre para frente, elas vão bater aqui no meio do anteparo. Mas elas têm uma distribuição de componente lateral da velocidade. Então ele pode atirar um pouco para cá e assim vai. Tá? E eu estou atirando essas bolinhas de gude. Se ela passa por cima, eu tenho uma distribuição de probabilidade dela chegar no anteparo aqui. Então, se eu puser uma caixinha coletora de bolinhas de gude, eu vou coletar um certo tanto. Tá? Se ela passa por baixo, um outro tanto, com uma outra distribuição, e no fim das contas, o tanto de bolinhas que eu coleto nas minhas caixinhas, em cada posição, vai ser a soma dessas duas distribuições de probabilidade. Não tem interferência. Então o Young disse, está aqui, pronto, vamos resolver esse problema. Tá? De fato, ele fez o experimento e ele viu as franjas de interferência. Obviamente, isso aqui é só uma imagem construída. Aqui está uma simulação desse experimento feito com um laser. Tá? E claro que o Young não tinha um laser na época, então vocês imaginam a dificuldade de fazer, ele fez com luz do sol. Tá? Vocês imaginam a dificuldade de fazer esses experimentos naquela época. É fantástica a ótica que os caras faziam com as condições que eles faziam, é um troço impressionante. E ele viu as curvas de interferência e meio sacramentou a questão. Está sacramentado. Luz é onda. Aí vem a pergunta, onda de quê? É onda, mas onda de quê? Aí tinha um monte de ideias de onda de quê? E aí veio uma outra coleção de cientistas, dos quais o Faraday é, de longe, o mais genial, na minha opinião. Tá? O Faraday sofre de um problema que os meus colegas experimentais xingam a gente o tempo todo. Tá? Ele sofre do fato de que ele era um físico experimental e o pessoal tem essa ideia esquisita na cabeça de que geral é fazer física teórica. Tá? Eu sou teórico, mas eu não corroboro com essa ideia, não. O pessoal acha, não, o lance é o Newton, o Einstein, que pensaram essas grandes, né, o grande comportamento da natureza. O Faraday, aí, coitado, ele fica ali um pouco encostado na borda, mas ele era um físico sensacional. Tá? E ele fez um monte de experimentos, e alguns dos experimentos que ele fez mostravam para nós, tá, a relação entre cargas em movimento e modificações no campo magnético e no campo elétrico. E a gente também já tinha uma ideia da época de termodinâmica de que cargas em movimento emitiam luz. E aí o Maxwell pegou as descobertas do Faraday e de alguns outros físicos experimentais e consolidou elas num conjunto muito simples de equações que mostravam para nós que a luz era uma onda do campo eletromagnético se propagando. Então relacionou a luz com o campo eletromagnético. São as famosas equações de Maxwell. Tá? E aí, se vocês um dia eu convido vocês, só por curiosidade, aí na biblioteca e olhar o livro de eletrodinâmica do Jackson, que é o que a gente usa na pós-graduação normalmente. Ele é dessa grossura. Tá? O eletromagnetismo inteiro
inteiro, do ponto de vista formal, está resumido a essas 4 equações e mais 2. Ou seja, eu escrevo, do ponto de vista formal, o eletromagnetismo inteiro em 6 equações, obviamente, cabe nesse slide. Cabe com folga no slide, cabe com letra grande. O livro é desta grossura, tá? Por quê? Porque uma coisa é a gente conhecer as 6 equações que nos permitem calcular qualquer fenômeno eletromagnético. Outra coisa é sair daí e, de fato, conseguir calcular qualquer coisa com aquilo. O livro é dessa grossura porque ele, no fundo, o que ele está fazendo é ensinando a gente a calcular o que dá para calcular a partir de 6 equações. E aí, né, você me fez a pergunta do Newton, então aqui é outro exemplo, tá certo? Aqui você sistematiza o eletromagnetismo inteiro num conjunto de 4 mais 2 equações. E aí vem de novo a ideia de que é uma das coisas que a física faz. Ela vai pegar e vai tentar condensar muitos fenômenos numa única explicação. Resolvido o assunto, certo? Não. Se tivesse resolvido o assunto, não precisava me trazer aqui para falar para vocês. Trazer alguém que trabalhasse com ótica clássica. Né? Por que o assunto não está resolvido? Porque essa explicação é linda, maravilhosa, a gente conhecia também termodinâmica na época já, física e estatística. Física e estatística tratava de sistemas de muitos corpos, muitas partículas, tá? Interagindo entre elas, de tal modo que a gente não conseguia... Desculpa, eu estou usando no passado, física e estatística trata, ela existe até hoje. Tá? De modo que a gente não consegue fazer uma descrição individual de cada componente, mas que o conjunto, o comportamento coletivo deles a gente consegue equacionar. E aí a física e estatística dizia para nós o seguinte: se eu aumentar a temperatura do material, eu aumento o movimento das cargas ali dentro, e eu tenho que enxergar a luz da seguinte forma: à medida que eu aumento a temperatura, eu tenho que ver cada vez mais luz vindo em frequências mais altas. Então, aqui embaixo está a frequência, aqui em cima está a intensidade da luz. Então, eu aumento, eu tenho que ver a luz vindo cada vez em frequência mais alta. E o que a gente enxergava não era isso. O que a gente enxergava era que quando eu aumentava a temperatura, tinha uma frequência ou um conjunto de frequências que saltava aos olhos, literalmente, tá? E a gente vê isso, isso daqui de novo é uma foto que eu tirei do fogão lá de casa, né? A minha esposa, quando viu a apresentação, disse: isso daí é o fogão lá de casa. Eu falei: é o fogão lá de casa. Então, repare o seguinte: se vocês olharem aqui à direita, ó, vocês vão ver que tem um pedacinho da barra de ferro aqui que está incandescendo, tá? Se vocês fizerem, com cuidado, se fizerem esse teste em casa, vocês vão ver que ela começa a incandecer. Ela começa um vermelho assim, bem quase escuro, aí ele começa a ficar mais vivo, aí daqui a pouco começa a virar laranja, daqui a pouco está amarelo. E por outro lado, vocês veem que a chama está em azul. De cara, então, isso já indica para mim que tem temperaturas diferentes acontecendo aqui. E o pessoal conhecia esse fenômeno. Do mesmo jeito que o pessoal também conseguia fazer relação entre a cor das estrelas e a temperatura delas. E nos dois casos, não batia com a solução que quando você pegava a termodinâmica, física e estatística e eletromagnetismo, não batia com a solução. A cor estava errada. Isso fez o famoso Lord Kelvin, tá? Que foi um dos caras que trabalhou bastante em termodinâmica, física e estatística, de dizer o seguinte: olha, a física é um céu azul com umas pequenas nuvenzinhas, tá? Ou seja, tem uns probleminhas aí que a gente não consegue explicar, mas fora isso, está praticamente tudo resolvido, tá? Mas ninguém conseguia explicar essa curva aqui de intensidade em função da frequência para diferentes temperaturas. Em 1900, o Planck, que era um dos cientistas mais importantes da época, numa atitude desesperada, aqui olha que divertido o que eu vou contar para vocês, tá? Numa atitude desesperada, nas palavras dele, ele diz o seguinte: olha, eu vou assumir
tirou do sovaco essa, tá? Como diz a Bibi. Eu vou assumir, tá? Que a troca de energia do campo eletromagnético com as partículas do corpo não pode acontecer de qualquer jeito. Se eu assumir que ela só pode acontecer em números inteiros de pacotinhos de energia, cada pacotinho tem energia bem definida, eu consigo explicar aquela curva lá. Mas nas palavras do Planck, ele diz assim, eu consigo explicar, mas eu acho que essa não é a explicação. Isso daqui é tipo a minha solução enquanto a gente não encontra uma explicação. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é uma das coisas, é o seguinte, uma das coisas mais legais da mecânica quântica, da física quântica, tá? É a quantidade de fenômeno que ela permite explicar ou prever, em que a precisão com que a gente consegue encaixar a teoria com os dados experimentais é fantástica. Então, o que vocês estão vendo aqui, tá, é a intensidade em função da frequência da radiação de fundo do universo. Tá? Então, a gente tem lá o universo, a gente bota um detector, tá, olha para o universo e vê quanto de luz que está chegando em cada frequência. E registra isso. E aí a gente faz uma curva de quanto de luz que está chegando. Você pega essa ideia do Planck, junta com mecânica estatística e eletromagnetismo, dá os pontinhos vermelhos da curva verde. Os pontinhos vermelhos é o que você faz no detector. Então vocês veem, e aí isso permite a gente calcular a temperatura, digamos assim, do fundo do universo. Beleza, ninguém tem dúvida nenhuma até agora. Eu acabei de apresentar para vocês o primeiro aspecto fundamental de física quântica. O fato de que, em física quântica, as trocas de energia não acontecem por qualquer quantidade. Você não pode, digamos, se você quiser excitar um material, você não pode ir dando um pouquinho de energia, um pouquinho de energia, um pouquinho de energia, um pouquinho de energia, até que excita. Você tem que dar a quantidade certa de energia, um pacotinho com a quantidade certa de energia, senão você não excita o material. É a quantização da energia. Esse é o primeiro aspecto. Beleza, mas o Planck diz, isso daí é uma solução desesperada, tá? Aí, em 1905, um brilhante jovem cientista, em 1905, esse cara publica 5 ou 6 trabalhos, praticamente todos revolucionários. E ele publica assim, ele vai em bunching, né? Ele chega e diz, está aqui, joga em cima dele. Um desses trabalhos, ele diz o seguinte, a solução desesperada do Planck é muito mais profunda do que uma solução desesperada. Ele diz, de fato, a luz é feita de partículas. Ele fala isso em 1905, em 1907, se eu não me engano, tá? O Planck, aí ele já é, o Einstein já é um cientista famoso, eu não lembro se foi 7 ou 10 agora, tá? Vocês vão me perdoar a falha na... Mas depois eu cato essa informação e repasso para o Bruce. O Einstein é convidado para dar a palestra inaugural da reunião da SBF da Alemanha, tá? A grande reunião de física que reúne todos os físicos da Alemanha, da Sociedade Alemã de Física. E o Einstein diz, tá bom, vou falar da quantização da luz. E o Planck diz, não faz isso. Isso é uma bobagem, tá? Fala de relatividade. Não, eu quero falar de... Não vai, não faz isso. E o Planck, gente, era o tá? Ele era o manda-chuva, ele era o cientista. Se vocês já viram as famosas fotos das conferências de Solvay, tá? As primeiras, o Planck está lá no meião. O Einstein vai, insiste, fala, e aí o Planck depois reclama publicamente do Einstein ter feito isso. Porque o Einstein realmente acreditava que tinha alguma coisa ali que era mais profundo. E aí, gente, a pergunta é a seguinte, são duas coisas que eu quero falar aqui. A primeira é, isso começa uma revolução sem paralelo na história, do ponto de vista científico.
tá? Isso é uma coisa. A outra é, como é que você faz agora para juntar toda a evidência de comportamento ondulatório da luz que a gente tinha com a ideia de que aparentemente ela é feita de partículas. Isso dá início à física quântica para a gente. Tá? Então, a sequência imediata é que um monte de gente muito esperta, muito inteligente, começa a tomar emprestado. Ou seja, por exemplo, a primeira coisa que acontece é o seguinte, o Bohr, tá, e alguns outros pensam assim, opa, então vamos lá, deve ter alguma coisa mais fundamental nessa ideia de troca de energia em quantidades fixas e nessa ideia de quantização da energia. Aí eles usam isso para tentar explicar uma das poucas coisas que a gente não conseguia explicar, que era a estabilidade da matéria. Qual é o problema da estabilidade da matéria? Naquela altura o pessoal já tinha ideia de que um átomo, tá, era feito por combinação de partículas carregadas e positivas e negativas. A gente sabe do eletromagnetismo que uma partícula positiva atrai uma partícula negativa. Então, olha só, se eu tenho partícula positiva e partícula negativa, vai atrair. Como é que isso é estável? Uma hora elas se encontram ali no meio. Como é que isso fica estável? Aí o Bohr diz, opa, se eu quantizar as órbitas e falar que não é qualquer órbita que pode ter, tá? São só órbitas específicas, então ele estava quantizando ali um momento angular, tá? Eu consigo explicar a estabilidade da matéria. E aí ele faz isso e, de quebra, o pessoal tira daí, tá? Com uma precisão enorme, as raias de emissão dos átomos. Porque se a gente pega um átomo e excita ele, tá? Vocês podem fazer esse experimento vocês mesmos. Vocês podem pegar, por exemplo, sódio, excitar, tem lâmpada de sódio, né? A gente pega a lâmpada de sódio. Se a gente botar num espectrômetro, ou seja, um aparelhinho que divide a luz que está saindo nas componentes de frequência, vocês vão ver que aquela luz lá tem raias muito bonitinhas de emissão. Não está saindo qualquer frequência dali. Tá saindo essa frequência, assim vai. Esse modelo já consegue explicar isso. Tá? Mas não consegue explicar outras coisas. Aí vem mais gente trabalhando. Vem o de Broglie, vem o Born, vem o Heisenberg, vem o Schrödinger, né, o dono da ideia que está na minha camiseta. Tá? Se vocês não tinham percebido até agora, vocês podem prestar mais atenção que vocês vão perceber. Tem o paradoxo do Schrödinger aqui na minha camiseta. Foi de propósito, é óbvio, né? Eu vinha falar para vocês, eu vim vestido a caráter. Então, e o pessoal consolida essa ideia numa teoria. O que vocês vão ver aqui à direita, gente, é o mesmo experimento do Young, feito com um laser, só que o que eles fazem aqui? Eles fazem um laser bem fraquinho, tão fraquinho que, em média, só tem, no máximo, um fóton indo do laser até o anteparo em cada unidade de tempo de detecção. Tá? É o experimento do Young, feito com um laser fraquinho. Olha o que acontece. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão vendo os pontinhos começando a brilhar lá na tela? Tá? Cada pontinho desse é um fóton sendo detectado pelo aparelho de detecção. Então, repara o que acontece. Do ponto de vista de troca de energia da luz com o aparelho de detecção, quantizada. Só absorve um fótonzinho por vez. Dá um cliquezinho só. Por outro lado, olha o que está se formando ali. Se não é a figura de interferência do comportamento ondulatório da luz. O meio é mais forte porque é onde a interferência é maior possível. Tá? Então, isso daí uma continha até razoavelmente fácil da gente fazer. Tá? Se você fizer aquela ideia de que cada passagem do anteparo, da parede, tá? É uma fonte de uma nova onda, e você calcular qual é a amplitude de cada onda dessa, naquela posição, qualquer que seja do anteparo, tá? A intensidade vai ser o módulo
ao quadrado dessa amplitude. E aí, quando você faz esse cálculo, nesse particular, o meio é onde essa quantidade é a maior possível. Tá, ok? É onde a maior interferência acontece. Porque é onde as fases contribuem para que a interferência seja a máxima possível. Tá? Em outras posições, elas contribuem para que a interferência seja a mais destrutiva possível, é onde você não está vendo chegar nada. Em outras posições, aí tem uma modulação e a interferência acontece, mas um pouco mais fraca. Tá bom? Então, ó, tá ali. E agora, como é que eu faço para explicar? É onda ou é partícula? Clica como partícula, interfere como onda. E o mais curioso, se eu fizer esse experimento com elétron, eu obtenho o mesmo resultado. Se eu fizer esse experimento com nêutron, eu obtenho o mesmo resultado. Se eu fizer esse experimento com um átomo de hidrogênio, eu obtenho o mesmo resultado. Se eu fizer esse experimento com uma partícula de fulereno, não é uma partícula, é uma partícula de fulereno. Fulereno, tá? São 60 ou 70 átomos de carbono organizados num formato de bola de futebol. Se eu fizer esse experimento com fulereno, eu obtenho o mesmo resultado. Se eu conseguir fazer esse experimento com um vírus, eu obtenho o mesmo resultado. Tá? Então, tem gente tentando fazer esse experimento com um vírus. Já conseguiram fazer esse experimento com proteína, uma cadeia de proteína, e obtêm o mesmo resultado. É claro que não obtém o mesmo resultado no sentido de ter a mesma visibilidade, ou seja, o resultado vai ser mais sujo, e aí eu posso depois explicar para vocês por quê. Com fóton ele é lindo. Tá? Você tem um canhãozinho que vai atirar nêutrons para você, tá? E você bota uma parede e você risca 2 passagens nessa parede. Ou seja, você deixa 2 buraquinhos por onde os nêutrons, a princípio, podem passar. É só isso. E lá do lado de lá, você bota um detector de nêutrons. Mas é exatamente a mesma ideia. O que muda de um para o outro? Muda que é o espaçamento, a distância entre esses riscos e a largura deles tem que ser diferente se a partícula tem massa, se ela não tem massa, dependendo da massa da partícula. Quanto maior a massa da partícula, mais fininho, por exemplo, tem que ser esse risquinho. E daí começa a vir a dificuldade. Você imagina uma proteína, um vírus, tem massa para burro comparado com um nêutron. Então agora tem que ser um risquinho super fininho, e aí começa a ter dificuldade na brincadeira. Mas é a mesma ideia, absolutamente a mesma ideia. Tá bom? E aqui tem uma lista, gente, do que essas ideias permitiram que a gente fizesse. Tá? Então, composição e estabilidade da matéria, modelos cosmológicos, aspectos fundamentais da termodinâmica, e trouxe um novo paradigma para nós da natureza, uma nova descrição da natureza, tá? E aí trouxe consequências que são muito mais sutis do ponto de vista filosófico, metafísico, epistemológico. Tá? O efeito da medição no estado do sistema, a probabilidade como um caráter inexorável da natureza, limite na capacidade de mensurar grandezas físicas, interferência de sistemas com massa, tunelamento e correlações maiores do que as previstas na física clássica, que é o tal do emaranhamento. Vocês já ouviram falar no tal do emaranhamento? Quem já ouviu falar no tal do emaranhamento aqui? Levanta a mão com vontade, gente, para eu... Isso. Então, pelo menos 3 já ouviram falar no tal do emaranhamento. Eu vou focar rapidinho nessa daqui. Olha só, probabilidade, tá? Até então, probabilidade era um recurso que a gente usava para descrever a nossa ignorância. Então, era o seguinte, eu pego um dado, coloco esse dado dentro de um copinho fechado, chacoalho, 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 viro e boto, deixo o copinho ali e o dado dentro do copinho, o copinho está cobrindo. Se eu perguntar para vocês, se eu disser para vocês, o dado é honesto, honesto quer dizer, né, ele não tem nenhum desbalanço de massa, ele é homogêneo, tudo bonitinho. Qual é a probabilidade de que o 6 esteja para cima? 1/6. Me responderam aqui. Tá? Qual é a ideia que você está
usando? Você está usando a ideia de que eu não tenho nenhum controle sobre o que aconteceu ali dentro e eu estou dizendo que todos os lados têm a mesma chance de estar para cima. Eu não tenho nenhum controle sobre o que aconteceu ali dentro, vou atribuir um 6 de probabilidade. Mas nota que o que você está falando é não tenho controle sobre o que aconteceu ali dentro. Ou seja, é a sua ignorância. Tá certo? O que está implícito é, se eu tivesse um robozinho dentro, filmando o movimento do dado ali dentro, tá? Na hora que eu botei o dado no copo, comecei a chacoalhar, se eu tiver um robozinho filmando, ou então se eu conseguir saber qual foi a velocidade inicial que eu dei para o dado, e como que eu chacoalhei, a princípio eu consigo calcular qual face que vai aparecer para cima. Então, até então, essa era probabilidade para nós era isso. Ela representava, de alguma forma, a nossa capacidade de descrever algo sobre o qual a gente ignorava pelo menos um pedaço da informação. A física quântica rompe com esse paradigma de uma forma devastadora por um lado e muito bonita por outro. Porque ela diz para nós o seguinte, não, é pior do que isso, ou é melhor do que isso. Aí vocês escolhem. A natureza é intrinsecamente probabilística. Então, olha o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte, cada fóton do meu laser se propaga como uma onda. Mas o que essa onda diz para mim, no fim das contas, é qual é a probabilidade de que esse fóton vai bater numa determinada posição no meu anteparo. E quando ele bate numa posição só. E isso é intrínseco da natureza. Ou seja, o máximo que eu posso conhecer sobre o movimento daquele fóton é, se eu conhecer o estado físico inicial dele, eu posso calcular a probabilidade dele chegar em cada uma das posições. Então eu vou de novo falar. Eu conheço o estado físico inicial dele. E o máximo que eu posso falar sobre ele é a probabilidade dele chegar em cada uma das posições. E aqui, não é porque eu, Marcelo, não tenho, está faltando informação para mim. É porque é da natureza da propagação do fóton, da onde ele começou até onde ele bateu. E mais do que isso, pior ou melhor, para mim é melhor, porque me dá muita coisa legal para pensar. Eu não posso falar sobre o que aconteceu com ele no meio do caminho. Eu posso falar sobre o que eu conheço na hora em que ele é gerado, e eu posso fazer previsão da probabilidade do que vai acontecer com ele se eu tentar detectá-lo. Mas isso não me dá direito de dizer o que aconteceu com ele no meio do caminho. E aí, não é um problema de falta de conhecimento meu ou ignorância minha. É um problema da própria definição da realidade do que aconteceu com ele no meio do caminho. Fala, obrigado. No caso do dado, então, vamos voltar para o caso do dado. A pergunta é, no caso do dado, eu não preciso não saber o que aconteceu no meio do caminho para atribuir probabilidades? Isso, mas repara o seguinte, aqui, no caso do dado, eu poderia, não poderia? Tá? E mais do que isso, no caso do dado, tá? Uma vez que eu vi que a face dele está para cima, eu posso voltar no tempo e dizer que imediatamente antes a face dele estava para cima também, quando eu parei de chacoalhar, não posso? E um pouquinho antes também, tá? Eu tenho direito de fazer esse caminho de volta. E além disso, embora eu não saiba o que aconteceu com o dado naquele particular experimento, como eu falei para você, eu podia ter um robozinho filmando lá dentro e ele ia me mostrar bonitinho toda a trajetória que o dado teve ali dentro. Se eu tentar fazer isso com o fóton, sabe o que acontece? Eu destruo aquela figura de interferência. O que significa? Se eu tentar descobrir qual foi a trajetória do fóton, eu estou fazendo um outro experimento.
Eu troquei de experimento. Enquanto que no dado eu não troquei de experimento. No dado eu botei um robozinho passivamente ali dentro, só olhando como é que o dado estava se movendo. O experimento continua igual, e se eu repetir, tá, o experimento 1 milhão de vezes, eu vou obter a mesma distribuição de probabilidades de cada uma das faces tá para cima. Tá? A frequência com que cada uma das faces está para cima, dividido pelo número total de realizações, vai tender a 1/6 para cada face. Vai tender, tá? Não vai dar exatamente 1/6 não, aí é outro assunto, é o assunto do caminho aleatório, mas vai tender a 1/6. Se eu fizer isso com fóton, eu mudei de experimento, e sabe qual é a consequência disso? Se eu tentar acompanhar o movimento do fóton da minha fonte, ou do nêutron, ou do elétron, da minha fonte até o anteparo, tá? Ele deixa de formar aquela figura de interferência no anteparo, e ele aí se comporta como se ele fosse uma partícula, uma bolinha. Ele vai bater ali conforme uma distribuição de probabilidade. Você está vendo os fótons aqui no meio do caminho? Não. Mas você concorda comigo que se eu acendi aqui, e se eu apertei aqui e acendeu luz lá, é porque o fóton foi daqui até lá. Mas você não está vendo o movimento dele. Então, repara o seguinte, eu poderia botar um gás denso aqui e você ia ver o feixe. Mas você não ia ver o feixe porque você está vendo aquele fóton lá, o que aconteceu. O que chegou lá, você não viu. Né? Você ia ver alguns dos fótons espalhando e chegando no seu olho, o que me daria a ideia do feixe. Tá? Mas a gente poderia pensar numa ideia de uma forma do fóton deixar marcado por qual caminho ele está passando. Se a gente fizer isso, é um outro experimento. E a consequência desse outro experimento é que eu destruo a curva de interferência no final. Ou seja, para ele interferir no final, para ele mostrar essa distribuição de probabilidade que tem interferência, tá? Eu não posso tentar descobrir informação sobre o caminho dele. Enquanto que nos dados eu posso. Claro, não vai ser uma interferência, mas o que eu quero dizer é a distribuição de probabilidade dos dados, eu posso tentar descobrir o que aconteceu no meio do caminho com ele. Tá bom? Quando a gente observa, aí tem a ver com isso daqui, ó, o efeito da medição no estado do sistema. Vamos pegar a física clássica primeiro, que vocês têm uma intuição muito mais clara. Tá? Eu estou com um carro em movimento. Como é que o policial descobre que se você vai ser multado ou não vai ser multado? Tá? Ele geralmente aponta um radarzinho para o seu carro, tá? Que esse radarzinho emite ondas sonoras que batem no seu carro, são refletidas e ele detecta a reflexão. E aí ele usa o chamado efeito Doppler, ou seja, é a mudança da frequência da onda por causa do movimento relativo do seu carro a você, e isso depende da velocidade, tá? O quanto que muda a frequência depende da velocidade do seu carro. Ele usa isso para descobrir o quanto que mudou a frequência, portanto, qual era a velocidade do seu carro e te multa. Você concorda comigo se eu disser para você que o fato de que tem uma onda batendo e voltando do seu carro, ou seja, ela está trocando momentum, ela está refletindo no seu carro. Então, quando ela bate, ela empurra o teu carro para trás. Tá certo? Quando ela faz isso, ela empurra o seu carro para trás. Então, a princípio, ela está freando o seu carro. Ela está empurrando, ele está vindo para cá, ela está batendo, está empurrando. Então, ela muda, a princípio, a velocidade do seu carro. Mas você concorda comigo que é uma mudança indetectável? Porque é uma ondinha sonora que está, né, tentando mudar a velocidade de um troço lá que tem 3/4 de tonelada andando a 80 km por hora. E aí você não vai ser multado, tá? Ok? Mas não mudou a natureza do movimento do seu carro. Muda, a princípio interfere com o movimento, mas não mudou a natureza. No limite quântico, o que acontece é que aí entra de novo o caráter probabilístico intrínseco da natureza. O que a física quântica diz para mim? Eu tenho um sistema físico. Eu posso fazer uma pergunta para ele, ou seja, eu posso fazer uma medição sobre ele. Os resultados que eu vou obter, possíveis, tá, são... eu posso, digamos, dependendo do sistema, eu posso obter lá 3 resultados possíveis. Ou 2, por exemplo. Tá? Vocês já ouviram falar em spin?
Spin da partícula a gente aprende aquela setinha que a gente bota para cima ou para baixo, né? Para identificar os níveis atômicos, né? Então, quando eu me pergunto qual é o spin do elétron, se está para cima ou para baixo, eu só tenho duas respostas possíveis, ou dá para cima ou dá para baixo, em relação a uma certa direção, tá ok? Então, eu faço essa pergunta, qual é o spin do elétron? Está para cima ou para baixo em relação àquela direção? A resposta é, se o ponteiro vier para cá, está para baixo, se o ponteiro vier para cá, está para cima. Só que em física quântica, quando eu faço a pergunta, ele vai dar ou para cá ou para cá, mas isso não me dá o direito de dizer qual era o spin, ou de assumir que ele tinha esse valor imediatamente antes de eu fazer a pergunta. Por quê? Porque por ser a natureza intrinsecamente probabilística, o que acontece é que, enquanto eu não fizer a pergunta, a natureza deixa todas as possibilidades em aberto para nós, a princípio, com probabilidades que podem ser diferentes para cada possibilidade. Mas todas estão disponíveis a princípio, e só quando eu faço a pergunta é que eu tenho uma resposta para aquele momento no tempo em que eu fiz a pergunta. Inclusive, passou aquele momento, pode ser que as possibilidades voltem a ficar disponíveis para mim. Se eu fizer uma pergunta diferente, pode ser de novo que as possibilidades fiquem disponíveis para mim. E é mais drástico do que isso, tá? Eu queria ter trazido para vocês, mas não consegui, uns polarizadores. Então, deixa eu ver, posso usar o quadro um pouquinho? Olha só, tá? Eu tenho um feixe de luz e passo ele por um polarizador. O que significa isso? Significa que daqui para diante a luz está polarizada, ou seja, a polarização dela está bem definida. Geralmente vai passar menos luz. Por quê? Porque só se a polarização dela antes do polarizador já for na direção correta, tá? Um pedaço dela é bloqueada pelo polarizador. Aí eu venho e coloco um outro polarizador numa posição tal que a polarização que pode passar para o lado de cá é ortogonal. O que significa dizer que nesse feixe daqui não tem nenhuma polarização, não tem nenhuma luz com a polarização certa para passar para o lado de cá. A luz é completamente bloqueada. Até agora todo mundo acompanhou o jogo. Eu posso também colocar aqui um polarizador, tá? Cuja polarização é um meio do caminho. Então, o que vai acontecer é que um pouco da luz passa e um pouco da luz é bloqueada de novo. E aí, a brincadeira é a seguinte. Imagine a seguinte situação. Eu tenho um polarizador. Eu tenho essa situação daqui e eu boto aqui, de novo, aquele polarizador que bloquearia toda a luz desse cara daqui. O que vocês esperam que aconteça para cá? Ó, o V bloqueia a luz do tipo H. Mas o L deixa passar um pouco da luz do tipo H. O que é para acontecer aqui? Vai passar um pouco. Vai passar um pouquinho. Menos, mas vai passar um pouquinho. Então aqui tinha 2, aqui passou um pouquinho. Mas estranho, o V não bloqueia toda a luz do tipo H? Ou seja, se eu tirar esse cara aqui do meio, não passa luz nenhuma. Mas quando eu boto esse cara aqui do meio, embora esse cara bloqueie um pouco dessa luz, eu boto ele aqui no meio e passa a luz. Então, olha que esquisito. Eu tiro, não passa nada. Eu boto, passa um pouquinho. Só que o cara que eu estou botando bloqueia um pouco da luz desse cara daqui. Em ondulatória, é muito fácil de explicar o que está acontecendo. Tá? A luz, a gente associa um vetor para polarização, tá? E aí eu posso decompor esse vetor nas polarizações H e V, ou posso decompor em outras polarizações. O que vai passar é a projeção do vetor na particular decomposição que eu estou usando. Beleza. Agora faz isso com um fóton. Um fóton.
Um só. Chega aqui, joga um fóton só. Joguei um fóton. Se ele passou, a polarização dele é H. Não tem nada no meio. Quando ele chegar aqui, ele não vai passar. A probabilidade dele passar é 0. Coloco esse cara no meio. Tem uma probabilidade finita maior do que 0 dele passar para o lado de cá e eu detectá-lo. Qual é a polarização dele aqui, nesse meio do caminho? Quando ele passou pelo primeiro, eu falei para vocês que era H. Porque eu falei que passou pelo primeiro, toda a polarização tem que ser H. Qual é a polarização dele aqui nesse meio do caminho? Vamos lá. Sem ter esse cara daqui, qual é a polarização dele aqui no meio do caminho? É H? É. Isso. Vamos lá. Então ele não vai passar aqui. Agora eu botei esse cara aqui no meio do caminho. Qual é a polarização dele aqui? A polarização dele aqui é L, porque ele pode passar para cá. E aí ele vai ter chance de passar para o lado de cá. Então, o que acontece? O problema aqui é o seguinte, o problema é que o que a física quântica diz para mim, tá, é que eu não posso, a pergunta, qual é a polarização dele no meio do caminho, eu não posso responder. Eu posso responder o seguinte, porque qual é a polarização dele pressupõe que eu vou sondar. E no momento que eu sondo, vai me dar uma resposta só das possíveis. E essa resposta só diz respeito ao momento que eu sondei. Eu não posso andar para trás e falar, então por quê? Porque é essa agora, então era essa imediatamente antes. Tá? Vou voltar para o experimento de fenda dupla. Vou fazer o experimento de fenda dupla para vocês aqui. Ó, tá aqui a fenda. Tá aqui o fóton. Pictoricamente desenhado como uma bolinha, tá, gente? Mas tá aqui a parede de detecção. Neste experimento, ele tinha uma distribuição de probabilidade desse tipo daqui. Ou seja, tem mais chance dele bater aqui, um pouco de chance de bater aqui, quase nenhuma chance dele bater aqui. Nesse experimento, ele foi detectado nessa posição daqui. Qual era a posição dele imediatamente antes? Fala mais alto porque você está certo. Você não sabe. E não é você não sabe porque você é ignorante, no sentido de que teria como saber. Você não sabe é porque a natureza não te permite afirmar nada sobre a posição dele imediatamente antes, senão a probabilidade de ser cada uma daquelas. E isso é o máximo que você pode saber. E olha o que acontece. Se você tentar dizer, tá? Se você tentar dizer, atribuir realidade para a posição dele imediatamente antes dele ser detectado, no sentido de que vou imaginar que, na verdade, digamos, essa distribuição de probabilidade é uma densidade, tá? É uma densidade. O fóton, então, está distribuído, a energia dele está distribuída por uma densidade que tem esse perfil, só que na hora em que ele clica, ele só pode clicar num lugar, porque a matéria só pode absorver quantidades inteiras de energia. Tá? Se você tentar fazer isso, olha o que acontece. Tá? O fato dele clicar aqui, necessariamente significa que toda a energia que estava aqui teve que convergir para esse troço instantaneamente, o que viola o princípio de relatividade. Então, a tentativa de atribuir realidade à posição do fóton antes dele clicar, tá, leva a gente, tá, a conclusões paradoxais das quais a gente não se livra. E esse é uma das brincadeiras divertidas de física quântica. O que está acontecendo é o seguinte, tá? Aí a natureza, eu não vou brigar com ela. O que está acontecendo é o seguinte,
o que eu posso, o que a natureza descreve, o que a natureza, ela se comporta da seguinte forma. Aqui tem o canhão de fóton, aqui tem a parede, aqui tem o anteparo, tá? Cada fóton que o canhão atira vai se comportar como ele quiser se comportar e tem uma probabilidade de chegar em cada posição do anteparo. O meio do caminho, a natureza diz para mim o seguinte: se eu não interagir com ele no meio do caminho, tá, o comportamento dele é esse, ele se propaga tal que em cada posição tem uma probabilidade dele ser detectado. Ponto. O que tem determinado foi essa frase que eu acabei de falar. E isso é tudo que tem determinado. É o fato de que a propagação dele está determinada, a forma como ele se propaga, e as probabilidades de ele estar em cada posição. Acabou. Isso é o que tem determinado. Isso. Então, então a pergunta do Felipe é: se está ligado ao princípio de incerteza? Eu diria que eu vou inverter a lógica dele. Eu diria que o princípio de incerteza, que não é um princípio, é uma consequência, está ligado a isso. No sentido de que, justamente, o princípio da incerteza não é um princípio, ele é uma consequência. Ele é uma consequência de como a natureza se comporta. Ele não é um princípio fundamental, no sentido de que você... Não, um princípio da natureza é esse. Não, ele é uma consequência de como a natureza se comporta. E está ligado, sim, mas agora com a setinha invertida. Tá? O fato da natureza ser desse tipo, o fato de que não somos nós que não podemos dizer o que está acontecendo no meio do caminho. O fato é de que a pergunta, o que está acontecendo no meio do caminho, não faz sentido, exceto se você tentar descobrir o que está acontecendo ativamente. Senão essa pergunta não faz sentido. Tá? Então, o fato de que essa pergunta não faz sentido, tá? Em termos da realidade da trajetória, tá? Isso que eu quero dizer. Ainda do ponto de vista da propagação e das probabilidades, faz sentido. Mas em termos da realidade da trajetória, o fato de que ela não faz sentido está ligado com o que o pessoal chama de princípio de incerteza. Tá bom? Ó, então, rapidinho. A primeira revolução quântica. Consequência direta, tá, desse novo paradigma de funcionamento da natureza. Célula solar, por exemplo. Tá? Ou seja, a gente passou a energia nuclear. A gente expandiu para burro a nossa capacidade de manipular energia, de armazenar energia, de transformar energia, por causa dos mecanismos que a gente descobriu e também por causa do desenvolvimento tecnológico. Ali à direita, em cima, nós temos o primeiro transistor. Tá? O primeiro transistor também vem da física quântica e agora vocês, inclusive quem está olhando o celular no momento, né, está brincando com uma tonelada de transistor em paralelo, funcionando ao mesmo tempo. Todo mundo tem transistor no bolso, ou quase todo mundo, né? Alguns podem estar com transistor na mala, mas eu acho que todas as pessoas nessa sala têm transistor consigo. Eu não preciso vender a revolução dos computadores para vocês, porque vocês são uma geração em que os transistores estão quase integrados ao corpo de vocês. Eu acho que mais umas 2 gerações eles começam a ser integrados ao corpo, mas a de vocês está quase integrado. Né? É verdade que alguns de nós até já têm um transistor integrado ao corpo, uns implantezinhos já com transistor, tá certo? Ressonância magnética, aqui embaixo, tá? Que é uma técnica hoje de imageamento, por exemplo, tanto para estudo de química, de biologia e tal, mas também para estudos médicos. Isso são só alguns pequenos exemplos da primeira revolução quântica, e, em particular, na luz, esse cara daqui é o principal exemplo da primeira revolução quântica, tá? O laser, né? O laser também vem de uma ideia do Einstein, tá? Que é a ideia de emissão estimulada, e ele foi, né, feito primeiro na Rússia por esses caras, nos Estados Unidos por esses caras aqui, que fizeram a teoria, fizeram a ideia do laser, e o primeiro laser que funcionou foi esse sujeito daqui que fez, na Califórnia, tá? E a descrição, tem uma colega dele que diz que quando viu o sistema falou: é tão simples que dava para fazer numa garagem.
o primeiro laser, tá? O que o laser tem de especial? É uma luz colimada. O que quer dizer colimada? É exatamente o que vocês estão vendo aqui. Vocês veem o seguinte, ó. Eu estou a maior distância possível aqui dessa sala e repara que o tamanho da bolinha não está mudando muito, não está aumentando muito. Ela aumenta um pouco, mas não está aumentando muito. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, o laser é um feixe de luz que consegue se propagar mantendo a cintura dele por distância muito grande, tá? Ou no mínimo abrindo pouco a cintura, tá? É esse fato que alguns sacripantas é adjetivo de velho, né? Usam, por exemplo, fazer uma coisa tremendamente perigosa, que é ficar jogando laser verde na cara de piloto de avião, com um avião voando, né? Não é uma ideia muito esperta essa, né? Porque o laser verde cega, tá? Se vocês tiverem... Esse daqui também cega, tá? É que o laser verde cega mais fácil. O fóton do laser verde tem mais energia e, como a gente já aprendeu, está numa faixa de frequência que a gente é particularmente bom para detectar. Esse daqui também cega, tá? Não apontem isso na cara do coleguinha, por favor. E quando vocês forem em boate que tem laser espalhando para todo lado, façam assim. Dancem assim, tá? É uma luz colimada. Pode ser monocromática, quase monocromática, ou seja, com uma frequência muito bem definida. Tem uma alta potência. Por que tem uma alta potência? Quando eu digo que tem uma alta potência, aqui, não estou me queimando. Não estou me queimando. Né? Se eu ficar embaixo do sol, eu me queimo. Aqui eu não estou me queimando. Tá? Vou sentir esquentar um pouquinho, mas... Só que o que acontece é o seguinte, é que, por outro lado, o Sol, aqueles fótons estão distribuídos numa faixa enorme de frequências. De maneira que, se eu tentar pegar a luz do Sol e separar só essa frequência daqui, esse vermelhinho que vocês estão vendo lá, vai ter praticamente nada de fóton. Vou ficar lá horas para coletar uma penca de fótons. Tá? Por outro lado, todos os fótons desse laser estão nesse vermelhinho daqui. Aí eu posso fazer pulsos ultracurtos e assim vai. Aplicações do laser. Então, física de partículas fundamentais. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, você faz um laser tão potente, mas tão potente, mas tão potente, que ele consegue romper o dielétrico do vácuo. Que diabos que você está falando, Marcelo? Exato. Para fazer essa cara mesmo. Que diabos você está falando? O que eu estou falando é o seguinte, você faz um laser tão potente, tá? Que ele consegue criar pares de elétrons e pósitrons. No processo que é a inversão temporal do processo de aniquilação de um elétron com pósitron. Se eu tiver o pósitron é um elétron com carga positiva. Ele tem a mesma massa do elétron, o mesmo spin, só muda a carga. Se eu puser um pósitron e um elétron, eles têm cargas contrárias, eles se atraem. Quando eles se encontram, eles se aniquilam, porque o pósitron é a antimatéria do elétron. E quando a matéria encontra a sua antimatéria específica, eles se aniquilam, e nesse caso eles se aniquilam se transformando em luz, em fótons. Tá? Esse laser é tão potente que ele consegue fazer o processo inverso. Ele consegue pegar 2 fótons dele e criar um par de elétron e pósitron. Para isso eu preciso de uma potência enorme. Partícula carregada é a coisa mais fácil de medir, porque ela reage ao campo elétrico. Então você mete um gradiente de campo elétrico, bota um campo elétrico ali, o elétron vai para um lado, o pósitron vai para o outro. Aí você mede a correlação de cliques. Então, para ser um pouquinho mais claro, o elétron vai para um lado, vai para o outro, e aí a placa detectora, você liga ela no que a gente chama um correlacionador, tá? Que significa o seguinte, ele vai contar só se clicar na direita e na esquerda ao mesmo tempo. E aí você ainda pode selecionar o volume, a carga, porque você ainda pode botar o seu detector de modo que ele responda a uma carga de um elétron só. Ele sabe dizer, chegou um elétron, ou chegou um pósitron. Entendeu? Então você faz um detector esperto, você vê isso. Obrigado pela pergunta. A pergunta foi como é que você mede, né? Isso. Telemetria. Big Bang Theory de novo. Tem um episódio em que eles vão para o teto do prédio para medir a distância da Lua.
Vocês viram esse episódio? Por que eles conseguem fazer isso? Porque uma das missões da NASA deixou um espelho na Lua. Então você joga um laser nesse espelho, a luz bate, volta, você conta o tempo que levou, você sabe qual é a velocidade que a luz leva para se propagar, você mede a distância da Lua. Dinâmica interatômica e molecular, isso interessa muito para vocês. A gente pode hoje fazer pulsos de laser tão curtinhos e tão rápidos que eles conseguem dizer para nós o que está acontecendo, por exemplo, com uma molécula que está absorvendo ou que está mudando porque mudou o ambiente em volta dela, a gente consegue monitorar em tempo essa mudança da molécula. Fusão nuclear controlada. Embora não seja um jeito prático de gerar energia, a gente consegue fazer fusão controlada com laser. Como é que a gente faz? Fusão é o processo que ocorre para gerar energia no Sol, certo? Deutério e trítio juntam e formam um átomo de hélio, e essa reação, tá, libera bastante energia. Tá? A gente está vivo por causa dela. Né? Todo mundo aqui sabe muito bem que a gente come Sol. A gente come Sol diretamente, porque a gente precisa de energia, e a gente também come entropia abaixada do Sol, né? Que outros seres comem Sol, organizam essa energia para nós, e a gente come essa energia organizada. A gente está vivo por causa disso. Como é que faz fusão com laser? Por exemplo, você bota uma bolinha de metal, mete o deutério e o trítio ali dentro, aí você vem com um laser potente para burro, propagando contra-propagante assim, e quando ele chega na bolinha, um pulso super potente, ele corresponde a uma temperatura tão alta que ele evapora o receptáculo que está prendendo o gás e ainda causa pressão de radiação nas moléculas ali para empurrar uma contra a outra. E aí elas se fundem eventualmente, fazem um átomo de hélio e soltam energia. Não tem ganho de energia para nós, porque para fazer um laser é um troço termodinamicamente muito ineficiente. Você gasta uma energia enorme para conseguir essa luz especial. Tá? Então, não tem ganho. Mas, aprisionamento e manipulação de átomos. O que vocês estão vendo aqui, tá? São átomos vibrando. Vocês estão vendo, cada bolinha dessa é um átomo. É claro que o átomo é pequenininho. O que vocês estão vendo é porque a luz que ele emite tem um tamanho, entre aspas, muito maior do que ele. Tá? Mas o que vocês estão vendo aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 ou 6 átomos vibrando. Um átomo por bolinha ali. Pinça ótica. Pinça ótica tem um laboratório aqui de pinça ótica. Tá? Montado pela física junto com a biologia aqui no CCS. Tá? A gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso no final. E o experimento mais recente usando laser, a observação de ondas gravitacionais. Não sei se vocês já ouviram falar nele, tá? Mas também é tecnologia, cirurgia oftalmológica, tratamento de câncer, armazenamento de dados. Isso daqui vocês não sabem mais o que é, não, né? Ainda sabem? Tá. Desenvolvimento de micro e nanodispositivos, tá? Indústria pesada, corte de placa. O laser consegue ser tão potente que você consegue cortar uma placa de aço, por exemplo, com ele. Comunicações, né? Fibra ótica, tá? Relógios ultra precisos. Hoje em dia o nosso padrão de tempo usa um relógio atômico que usa laser. E com isso a gente faz geolocalização. A gente também pode fazer medição em loco, por exemplo, de propriedades de plantas e assim vai. Ou de solo. Nanoscópio. Tá? Isso tudo usa laser. O laser hoje é garantido, 100% garantido. Se tem um laboratório científico de qualquer área, ou tem um laser dentro desse laboratório, ou ele está usando alguma coisa que usou um laser para fabricar. Líquido e certo, garantido. Tá?
Raríssimo isso não ser verdade. Na pior das hipóteses, o computador que está dentro do laboratório usou um laser para fabricar o chip, participar da fabricação do chip. Tá, então a pergunta do Arthur é como é que isso chegou na teoria onda-partícula de luz. Tá? Então, eu fiz o caminho inverso, Arthur. Tá? O caminho que eu fiz foi dizer o seguinte: a primeira discussão onda-partícula parecia decidida pelo experimento do Young. No fim, 100 anos depois, ela é contestada a afirmação do Einstein. O Young diz é onda, o Einstein diz é partícula. A propagação segue uma ideia ondulatória, a interação ou detecção segue uma ideia de partícula, mas a gente não pode pensar em onda no sentido de uma onda material, né? A gente tem que pensar na propagação, essa onda só com uma ideia de que ela propaga as distribuições de probabilidade das diversas perguntas que a gente pode fazer sobre aquele sistema físico. O elétron, o nêutron, o fóton, tá? E a partícula tem que ser entendida só no sentido de que a interação ou a detecção é de alguma quantidade que tem energia bem definida, um tanto de energia, um spin, assim vai. E é o máximo que a gente pode falar. Então, a tal da dualidade onda-partícula, que a galera também ouve falar bastante, a tal da dualidade onda-partícula tem que ser compreendida com muita suavidade. Em que sentido? A gente fica ou é onda ou é partícula. Ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Não é a melhor forma de enxergar. Ela tem uma propagação das distribuições de probabilidade que segue um caráter ondulatório, tá? E é detectado ou interage com um caráter de partícula. Particular agora no sentido de partícula. Tá? Essa que é a ideia. Em relação a toda a tecnologia que eu falei para você, é consequência da descrição da natureza dessa forma. Uma vez que a gente conseguiu entender a descrição da natureza desse jeito, tá? Derivou imediatamente uma tonelada de tecnologia e de conhecimento novo. Conhecimento que permitiu a gente, por exemplo, entender a estabilidade da matéria. Antes disso, a gente não conseguia explicar. A gente podia dizer, ó, a cadeira é feita de átomos. Agora, por que esses átomos se juntam e conseguem ficar quietos aqui no lugar para fazer essa cadeira? A gente não tinha uma explicação. Agora a gente tem. E assim vai. Tá bom? Então, eu vou falar rapidinho da segunda revolução quântica, tá? Então, eu falei para vocês da primeira. A primeira é toda a revolução, todo o desenvolvimento tecnológico que isso que eu acabei de explicar sobre compreensão do funcionamento da natureza permitiu. Lembra que eu falei para vocês que a física quântica tem esse caráter intrínseco dela de dizer o seguinte: entre a produção do meu sistema e a detecção, o máximo que eu posso falar é só sobre essas distribuições de probabilidade, e eu não posso fazer afirmação sobre a realidade do sistema ou das propriedades do sistema nesse meio tempo. Pois é, isso faz com que eu possa explorar esse caráter quântico, intrinsecamente quântico, também para o desenvolvimento de tecnologia. E é isso que está por trás, se vocês já ouviram falar do computador quântico, é isso que está por trás do computador quântico, é isso que está por trás das redes de comunicação quântica, é o fato de que essa característica produz para mim correlações que são maiores do que as correlações que eu tenho com sistemas clássicos. E aqui, porque isso daí seria assunto para um seminário inteiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para vocês de uma outra forma. No século XIX, isso é um outro aspecto muito divertido, como é que a ciência se desenvolve. Tem um cara do século XIX que podia ter chegado à física quântica por um caminho completamente diferente. Tá?
se ele tivesse os instrumentos e a sacada na mão. Esse cara era o bully. Vocês já ouviram falar de lógica booleana? Lógica booleana é a lógica que a gente usa no computador, a lógica do 0 e 1. O bully trabalhava em matemática, teoria de probabilidade, lógica, e aí uma das coisas que o bully fez foi desenvolver uma série de regrinhas sobre comportamento de probabilidades condicionais de moedas. Então, vou jogar uma moeda para cá, uma moeda para lá, tá? Deu tal resultado, e agora eu vou fazer correlação dos meus resultados. Ele fez uma regra sobre probabilidades condicionais para você descobrir se alguém estava tentando roubar num jogo. Ou seja, o cara chega e diz para você, os resultados do meu jogo são esses daqui. Você pegava as regrinhas do bully e dizia, não pode. Não pode, por quê? Porque as leis da natureza não permitem que essas probabilidades condicionais deem esse resultado que você está dizendo que deu. Elas limitam. Pois bem, se eu pegar dois sistemas quânticos, tipo 2 elétrons, e mexer com os spins dele, e a gente sabe que o spin do elétron é 1/2, então, se eu perguntar, ou deu para cima ou deu para baixo numa certa direção, e montar as mesmas probabilidades condicionais que o bully disse que estavam limitadas a um certo valor, e pegar elétrons, eu encontro mais do que o valor que o bully disse. Ou seja, a natureza tem correlações, apresenta correlações que são maiores do que aquelas que o bully conhecia no século XIX. Da onde que vem? Vem do caráter quântico intrínseco da natureza. O bully não conhecia o caráter quântico. Ele bolou aquelas desigualdades, aqueles limitadores para as probabilidades que ele estava vendo, com o que ele conhecia, o dado dentro da caixinha. Se você trocar o dado por um dado quântico, entre aspas, porque o dado também é quântico, tá, gente? Mas agora eu estou falando assim, se eu vou explorar as características intrinsecamente quânticas do dado, trocar ele de um dado clássico para um dado quântico e refizer o joguinho, eu consigo obter correlações que são maiores do que as que o bully era capaz de prever no século XIX. Explorar essas correlações é o que está por trás de melhorar a minha capacidade de computação, quando eu uso um computador quântico, de melhorar a segurança da minha comunicação, quando eu uso um sistema clássico quântico de comunicação. Tá? A gente tem que encerrar, eu lamento que a gente tenha que encerrar, eu podia falar um pouquinho sobre o Brasil ainda, o papel do Brasil nessa brincadeira, mas eu vou terminar com uma homenagem rápida ao professor Moisés Servai, que nos deixou no fim do ano passado. Tá? Ele é o pai da ótica quântica no Brasil e ele também é o pai do laboratório de pinça ótica que vocês têm aqui no CCS, junto com a física, fazendo experimentos super legais. Se vocês quiserem, a gente conversa sobre eles num outro momento, tá? E esse QR Code leva para o site do laboratório, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Tá? Eu vou agradecer, que a gente tem que encerrar, né?